Pessoal, hoje eu quero tratar um assunto que gera bastante dúvida, que é a diferença entre lucro líquido e caixa nas empresas. Olá, meu nome é Danilo Campos, eu sou CEO da Astec Contabilidade e hoje eu quero tratar um assunto que diversos clientes me perguntam, querem saber qual que é a diferença entre o lucro da empresa, o lucro líquido da empresa e o caixa. A gente percebe que eles ficam às vezes espantados, que nos seus relatórios contábeis a empresa apresenta lucro e muitas vezes ele pergunta, mas onde está esse meu lucro? Onde está? Eu não vejo esse meu lucro, eu não vejo esse dinheiro. E aí entra o papel do contador, para explicar essa real diferença entre lucro líquido e caixa, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender é conceituar algumas nomenclaturas, para você entender essa diferença. Para começar, o empresário precisa entender o que é um demonstrativo de resultado de exercício, o famoso DRE, tá? O DRE é uma ferramenta ou um relatório contábil em que determina se a empresa vai ter lucro ou prejuízo, tá? Então é o confronto entre as receitas operacionais da empresa, tudo aquilo que ela vende de serviço, de produtos, e as despesas operacionais, junto com receitas financeiras e outras receitas e despesas que momentaneamente podem aparecer, tá? E isso tudo, o mais e o menos dessas contas vai dar o lucro ou o prejuízo da empresa, tá? Muitas vezes a gente se depara com empresas com altos lucros e com o caixa baixo. O que é o caixa? O caixa é toda a movimentação financeira da empresa. Então, é o caixa físico, efetivamente, é o banco, conta corrente, são as contas de aplicações do banco, e tudo isso, quando eu falo caixa, envolve toda essa movimentação financeira. E é onde que mora o grande problema e a diferença entre os dois. Existem alguns fatos contábeis que a gente vai movimentar na DRE, que a gente vai movimentar as receitas e despesas, e outros fatos contábeis que vão movimentar apenas o caixa, as contas bancárias e etc. Então, a gente precisa entender quais são esses fatos contábeis, esses lançamentos contábeis que podem ser permutativos no demonstrativo de resultado e muitas vezes não são permutativos no caixa e vice-versa. Eu vou dar um exemplo aqui tradicional. Eu compro um imóvel, vou comprar um carro, vou comprar uma mesa, uma cadeira. Como que é o lançamento contábil disso? Eu simplesmente tiro do meu caixa um dinheiro, sai um dinheiro do meu caixa e esse imóvel se transforma no imobilizado. O que é o imobilizado? É uma conta dentro do ativo do balanço patrimonial. Então, são contas permutativas. Eu saio de um ativo que é o caixa e entro em outro ativo que é o imobilizado. Ou seja, isso não é uma despesa, eu não lanço como despesa, isso é um imobilizado, é um bem da empresa. Então, eu não posso lançar isso no demonstrativo de resultado. Ou seja, não lançando, não impacta no lucro, no aumento na diminuição do lucro ou no aumento do prejuízo. Então a gente tem uma conta que mexeu no caixa, saiu dinheiro do caixa, mas não mexeu na lucratividade. O que pode acontecer? Pode ter um déficit no caixa ou uma diminuição do caixa e um incremento no lucro. Ou seja, o lucro na verdade fica inalterado, porque eu não tive nenhum lançamento. Tá? Então, esse é um clássico exemplo de que eu movimento o caixa e eu não movimento o meu demonstrativo de resultado que faz alterar o meu lucro ou o meu prejuízo. Um exemplo contrário, que vai movimentar a DRE e não vai movimentar o caixa. Esse mesmo imobilizado, ele sofre depreciações. O que é depreciação? É o desgaste natural do imobilizado, da mesa, da cadeira, do computador, do imóvel físico, que eu lanço esse desgaste para despesa. Como que é o lançamento? Eu diminuo o valor desse imobilizado e jogo a contrapartida dentro da despesa, lá na DRE. O que vai acontecer? Diminuo o meu lucro, só que eu não tive desencaixe financeiro, eu não tive saída financeira, porque é um mero desgaste que reduziu o valor do imóvel. Então eu não tive uma saída do caixa para fazer esse lançamento, eu simplesmente diminui o meu lucro. Então a gente pode ter muitas vezes um prejuízo acumulado dentro da nossa DRE e um caixa elevado.
Então são duas coisas completamente diferentes. Podem estar juntas, podem se conversar, mas muitas vezes existem lançamentos que vão dar discrepâncias e que pode confundir a cabeça do empresário, tá? Então entenda bem, uma empresa saudável pode não ter caixa, assim como uma empresa saudável pode estar com um lucro baixo. Isso não significa, existem vários fatores acumulados que fazem com que a empresa seja saudável ou não, tá? Empresa dando lucro, não ache que isso vai ter a sobra de caixa, muitas vezes não, às vezes a empresa está investida, então ela vai ter um lucro acumulado e um baixo caixa, porque ela investiu em reformas, ela investiu em maquinários, ela investiu em infraestrutura, que isso muitas vezes não vai refletir na DRE. Tá? Então vamos deixar muito bem separados. Demonstrativo de resultados, a gente vai tratar das despesas e receitas, lucros e prejuízos. Caixa, a gente vai tratar de balanço patrimonial, que é o ativo da empresa, tá certo? Então eu queria deixar aqui o recado de que nem sempre as coisas são iguais, ou os lançamentos contábeis vão refletir de forma igual no caixa e no lucro da empresa. Pessoal, esse era o recado que eu queria dar hoje para vocês, tá? É um conhecimento que a gente percebe que muitos empresários não têm e que o contador tem que instruir, o contador tem que demonstrar, inclusive adequando a empresa ao melhor formato, melhor regime tributário, baseando-se em caixa e lucro líquido da empresa, tá? Então, eu queria convidar vocês a participar das nossas redes sociais e se quiserem darem sugestões ou fazer alguma crítica ao nosso vídeo, deixa nos comentários embaixo e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.